recursos por uns 5 minutinhos. Participem da nossa live. Algumas pessoas disseram que não tem Gmail para poder participar e comentar, mas o importante é a vibração de vocês, né? Para esse momento tão importante de transição planetária, de causa e efeito. E daqui a pouco nós vamos começar a nossa palestra. Vou fazer só mais uma harmonizaçãozinha de uns 4 minutos. Vou tocar a música para vocês. Chove, é uma música muito bonita. Tá aqui o violãozinho. Pra vocês não acharem que eu tô tocando do astral. O sol é deserto, seco e árido. Por isso então que chove, 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 chove por todo lugar e deixa essa terra se fertilizar. O sol é deserto, seco e árido. Isso então que chove. O sol lá fora irradia seus raios de luz por toda parte emana calor e a luz ameniza a tempestade. Por isso minha luzes, 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 para amenizar a chuva e projetar sua luz. Bem, gente, 10 horas, só uma palhinha. Vamos agora nos concentrar para a nossa palestra, nossa live, né? Porque é importante participar, tirar as dúvidas com os nossos amigos espirituais, Afonso, Laura, que estão aqui presentes exclusivamente para vocês. Amanhã, nessa linda manhã de domingo,
Aqui em Brasília está um pouco seco e levemente frio. A temperatura hoje é de 17 graus. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Quem quiser escrever aqui, Manu, aqui tá frio, aqui tá quente, aqui tem sol, aqui não tem sol. É muito importante essa interação. A nossa live de hoje, ela é sobre um assunto que várias religiões comentam. Como assim, Manu, várias religiões comentam? O cristianismo, ele é cheio de detalhes nessa área da causa e do efeito. Só que somente o espiritismo estuda as consequências das nossas escolhas, porque nós podemos semear o que quiser, sempre na nossa vida, na nossa encarnação. E a diferença disso nas nossas próximas encarnações, que é o detalhe chave, é o nosso diferencial. Então, os esotéricos, os budistas, eles falam sobre a lei do karma. Olha, o que você faz de bom, você vai receber isso bom. Você ajuda alguém, quando você mais estiver precisando de ajuda, você vai receber essa ajuda, não é verdade? E isso motiva a caridade, motiva o bem-estar entre as pessoas, a benevolência, a corrente do bem. Não tem aquele filme Corrente do Bem? Então, são esses conceitos que Jesus trouxe para nós quando ele começou a ver que as pessoas acreditavam muito mais no mal, nas ações negativas, na ira, na cólera, na vingança, por causa da lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Ah, você foi lá e roubou as minhas cabras, então eu vou no seu terreno e vou roubar, não sei, as suas galinhas. Era assim que as pessoas se comportavam na época de Jesus. E ele passou muitos anos no deserto, meditando e fazendo as suas escolas orientais. Muitas pessoas até hoje não sabem o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. E a espiritualidade já diz que ele estava se preparando para a sua grande missão espiritual. Por quê, pessoal? Essa fase dos 30, que é a fase que eu estou também, 36, graças a Deus, com muito orgulho, é uma fase de maturação biológica. É uma fase em que o nosso cérebro ele já consegue discernir o certo do errado, o bom do mal, e a gente não se afeta tanto emocionalmente como aos 20, como aos 18, quando alguém falava alguma coisa negativa, na verdade, e nós já saíamos retrucando, sem paciência, coléricos e raivosos. Então, a espiritualidade diz que a melhor fase para se trabalhar para a vinha do Senhor é essa fase da maturidade. Porque antes nós estamos despreparados. E muito depois nós podemos estar sem saúde, não é verdade? Nos dias de hoje, com a quantidade de estresse que nós vivemos, de ansiedade, nós já encarnamos numa roda energética muito comprometedora. E isso afeta o corpo físico, principalmente de médiums, né? E outras religiões chamam de canalizadores, ou seja, aquelas pessoas que estão recebendo energia do alto para poder passar para os outros. Então, aqui, como é um canal extremamente universalista, nós vamos nos fundamentar nos princípios do Espiritismo, mas também considerando as verdades de outras crenças, de outras religiões, a parte positiva que essas religiões contribuíram para a lei de causa e efeito e o princípio da reencarnação. Porque quando nós desencarnarmos, será assim que os nossos protetores espirituais vão conversar conosco sobre os princípios mais importantes da vida. Então, um dos princípios-chave é a semeadura livre. Então,
Hoje, quando vocês acordaram, vocês escolheram abrir o YouTube, lembraram da divulgação da nossa live e estão aqui assistindo nesse momento. Então, a escolha de ter uma atitude é sempre nossa. Quando essa atitude é positiva, na verdade, aí eu vou me instruir, eu vou conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, eu vou fazer um curso profissionalizante, eu vou engravidar, vou ter um filho. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. E o tempo todo nós estamos colhendo as escolhas, os resultados das nossas escolhas anteriores. Numa encarnação já é assim. Na velhice, nós colhemos o resultado de uma série de escolhas da juventude e da fase madura da nossa vida. Sejam escolhas positivas, como, eu me dediquei muito aos meus filhinhos, eu dei o melhor de mim, eu passei valores de evangelização aos meus filhos, hoje são pessoas colaboradoras, são pessoas generosas. Nós vamos colher isso, sim, muito provavelmente, porque esse semear aquilo que é nosso, muitas vezes, né, é mais importante do que simplesmente achar que dando um presente, uma coisa cara, nós estamos educando bem os filhos, por exemplo. Então, Deus que ama a todos nós do mesmo jeito. Ele se comporta como um bom pai, como uma boa mãe. E essa sempre foi a comparação de Jesus nos evangelhos. Como a nossa sociedade de 2020 anos atrás era extremamente machista, ele sempre se reportou a Deus como um ser pai, e não como um ser mãe, como acontece nas religiões orientais. Eles consideram Deus como um ser criador do universo, mater paternal, que não deixa de ser verdade, porque Deus é uma energia, Deus não é antropomórfico, não tem uma forma física como eu, como Jesus, como você. Não é verdade? Deus está num outro patamar energético, ele está num outro universo, ele está no universo paralelo e junto de Criador. Então ele cria o tempo todo dentro do nosso universo de criatura. Ele cuida de nós, mas para que nada ficasse muito perdido, sem regra, sem consequências, e que a gente não saísse por aí matando todos os outros irmãos, que para ele todos os filhos têm o mesmo valor. Então Jesus não é melhor que nós, no olhar de Deus. Esse Deus mãe, esse Deus pai, esse Deus divino, todos nós temos o mesmo valor. Ah, Manu, mas e os animais? Como que os animais são vistos pela lei divina? Eles são tão valiosos quanto nós, mas ainda não têm a individualização de um espírito pleno, não é verdade? Bem, algumas pessoas podem estar esperando agora a passividade do Luiz Afonso, mas ele disse que só vai falar diretamente com vocês no final da live, tá? Então fiquem aí um pouquinho mais para o final da live. E um dos pontos importantes da nossa lei de causa e efeito é saber que nas nossas próximas encarnações nós vamos sofrer aquelas famosas justiças ou injustiças. Nós já podemos estar sofrendo hoje e a gente não entende por quê. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplozinho de uma historinha. Vamos se dizer que todo emprego que você arruma, todo lugar que você vai trabalhar, você sempre se sente humilhada, excluída e marginalizada em comparação aos outros funcionários de uma empresa. Um exemplo bem básico. Por que que isso acontece? Poxa, tem gente que fala para mim, nossa, todo emprego que eu arrumo, não importa se eu arrumo esse emprego numa empresa da linha de tecnologia, se eu arrumo uma empresa, se eu arrumo um emprego numa ONG, se eu vou trabalhar num supermercado, se eu vou trabalhar em tal lugar, sempre acontecem as mesmas coisas.
E conversando com os amigos, né, às vezes a gente para e pensa, algo essa pessoa pode ter plantado na sua história espiritual, que nessa encarnação não justifica ela está sofrendo essa reação. Parece uma injustiça. Mas muitas vezes vem o anjo da guarda, iluminado, todo bonitinho, aparece para os médios, né? Eu que escuto 24 horas por dia, eu fico ali atenta, né? O que o anjo da guarda dessa amiga, desse amigo, desse irmão em atendimento fraterno, está querendo me dizer para resolver esse problema, para ajudar ou esclarecer essa pessoa que se sente injustiçada em seus empregos. Por que isso está acontecendo? E uma vez, eu ouvindo o problema de uma pessoa, me veio uma clarividência, uma imagem dessa pessoa com muito poder aquisitivo. E essa pessoa era extremamente autoritária com seus subordinados. E alguns subordinados, essa pessoa chegava e dizia: você não vai comer na minha mesa. Você é uma empregada. Você é um escravo. Você é um serviçal. Você não vai fazer o que os meus filhos fazem. E ela excluía os seus empregados, os seus servidores, os seus escravos, tratando-os de forma excludente, marginalizada. E nessa encarnação ela não consegue prosperar. Né? Não é uma pessoa só, não, já vi isso acontecer com várias. Não conseguem prosperar financeiramente, não conseguem prosperar profissionalmente, porque no seu inconsciente tem aquela energia ainda da encarnação anterior, de que eu sou melhor do que você. Mesmo que hoje eu esteja servindo, limpando o chão, servindo um cafezinho, né, cuidando de uma criança, num ofício muito simples, porque Deus é maravilhoso, muitas vezes Ele quer que a gente trabalhe a nossa humildade. Quando eu comecei a trabalhar como pedagoga, eu achava muito estranho ter que trocar a fraldinha de um bebê, e quando trocava de um bebê já chorava outro, e a salinha enchia cada vez mais de bebezinhos, e quando eu fui ver, a escolinha me deu uma sala com 20 bebês. Enquanto um estava comendo, outro estava dormindo, outro estava fazendo xixi, outro estava fazendo cocô, e a gente chamava de combo, né? Era aquele combo de trabalho. Mas graças a esse trabalho muito humilde, de berçarista, quando eu estava estagiando, eu consegui ter noção das dificuldades do ser humano ter autonomia hoje, que eu trabalho com adultos, que eu trabalho com jovens, eu já tenho conhecimento, é uma experiência mais bem elaborada. Então, o processo da vida é um processo assim, é um processo educativo também, pelo qual nós vamos sempre precisar passar por altos e baixos. E quando eu estiver no alto, eu vou lembrar lá do baixo. Eu não sou melhor do que aqueles que estão me servindo. Porque a pessoa que está me servindo, ela hoje está precisando do meu trabalho. Mas pode ser que uma circunstância aconteça, que as minhas condições atuais mudem, e eu precise servir essa mesma pessoa. Nessa encarnação mesmo isso pode acontecer. E eu já vi pessoas passando por isso. É bom? Nem sempre. Mas se nós estamos precisando trabalhar a nossa humildade, o nosso ser verdadeiro, algumas experiências são válidas. E elas são passageiras, por isso que Deus permite. E por isso que Deus permitiu que André Luiz, ao desencarnar lá no livro Nosso Lar, quem já leu o livro Nosso Lar, que é muito popular, ele foi um grande médico aqui na Terra, mas quando ele desencarnou, ele precisava quebrantar o coração. Então ele sofreu as consequências da lei de causa e efeito. O que ele plantou na Terra?
traição, ele plantou algumas injustiças contra a esposa dele, contra as pessoas. Nem sempre ele foi caridoso. Algumas vezes ele atendia uma pessoa necessitada de qualquer jeito, se achando superior. Então ele plantou uma série de questões que ele se arrependeu depois no mundo espiritual. E o que, que ele nos explica, o que, que ele nos ensina? E quando ele desencarnou, ele não teve merecimento de trabalhar como médico. Ele teve que passar alguns anos se tratando, porque ele foi considerado um suicida, para que depois ele tivesse esse privilégio de servir a Deus na área de medicina. E no mundo espiritual, meus amigos, não importa se você serviu na Terra como médico, como professor, como professora, como eu que sou pedagoga, para Deus, todos os serviços, eles são úteis. Esse status espiritual de um professor universitário, como o nosso mestre Luiz Afonso, ele é reconhecido, né? Ele é respeitado lá no mundo espiritual, mas não significa que ele seja melhor que os outros, porque na hora de fazer um atendimento, se ele precisar ter uma função de enfermeiro para ajudar alguém, porque não tem enfermeiro na hora, ele faz esse trabalho. Não tem problema nenhum para ele fazer isso. Então, essas energias que nós vamos acumulando no universo, nós também recebemos de forma positiva. Como, mano? Nós vamos receber de forma positiva algo que nós plantamos numa encarnação. Tem um livro muito bonito, que eu não estou com ele aqui, que eu emprestei, chamado Akhenaton, do autor espiritual Jorge Bottini Paranhos. Ele conta a história da sua filha no meio do deserto. Eles estavam seguindo Moisés. E essa menina, desde quando ela nasceu, ela era muito amada. Ela era muito querida, todo mundo gostava dela. E ele começou a achar estranho, né? Como ele começou a ouvir de Moisés os princípios da reencarnação. Ele começou a suspeitar que aquela menina tinha um merecimento diferente dos seus outros filhos, porque ele tinha outros filhos. E as tribos eram muito grandes no meio do deserto, todo mundo fugindo do Egito, todo mundo seguindo Moisés. E essa moça, ela despertava nele um amor muito profundo. E ele não sabia o que que era. Às vezes ele ia dormir e ele se via, né, com uma esposa muito amorosa, muito bonita e muito caridosa. E ele sentia saudade dessa mulher. Só que ele não tinha sido um bom marido na vida anterior. Então, na atual existência, né, que foi a existência da época de Akhenaton, e é uma trilogia do Roger Bottini Paranhos, que ele fala sobre Akhenaton, Moisés 1, Moisés 2, e durante todos os livros de Moisés, ele conta, né, a saudade que ele sentia desse espírito, da esposa dele, e que ele não teve merecimento de se casar com ela mais. E quando ela veio como sua filha, ela encontrou um grande amor, uma pessoa que realmente merecia estar com ela, porque ela tinha plantado um bom relacionamento com ele, mesmo que ele não merecesse. Então, na atual existência, né, quando ele foi pai dela, pelo menos atual durante o livro, essa moça, ela despertava nele um amor, um carinho, um ciúme paternal, até um pouco acima do limite do que anteriormente. E durante toda aquela sua encarnação, as pessoas tinham uma afinidade, um carinho com ela no meio da tribo, que era diferente da energia das outras mulheres daquela tribo. E como ele foi sonhando, né, ele era muito médium naquela encarnação, ele foi sonhando que ela tinha sido uma sacerdotisa de cura no Egito Antigo, e que nas suas últimas encarnações ela havia estudado muito a ciência das plantas, das energias positivas e ajudado muitas pessoas. Então não foi na encarnação que ela fez isso que ela colheu esse carisma
ela foi colher na encarnação posterior. E o rapaz que ela se apaixonou com essa energia de carisma que ela tinha, se apaixonou completamente por ela e eles chegaram a se casar. E vocês imaginem como é que foi a reação desse pai que na encarnação anterior tinha sido um marido muito leviano. E mesmo tendo todos os conhecimentos de Akenaton, porque Akenaton era completamente contra a poligamia, porque se você tem uma boa esposa, se você tem condições de ter filhos, se você tinha já os princípios, né, porque Akenaton veio antes de Moisés e começou os princípios cristãos que nós temos hoje. Ele mesmo com todo esse conhecimento naquela encarnação, ele tinha escolhido uma outra mulher extremamente devassa, que arruinou o casamento que ele tinha com essa amada esposa no Egito Antigo, na época de Akenaton. E ele tinha sido um grande guerreiro, extremamente ambicioso, e que resolveu ir para a guerra e matar um monte de gente. Na época tinha as guerras do Egito, do Alto Egito com o Baixo Egito, e ele ficou ali promovendo aquela guerra e ele acabou acumulando para ele energias de muito desgosto em relação às mulheres, porque ele era extremamente agressivo e desrespeitoso. Então, na sua atual encarnação como pai da sua ex-mulher, ele teve que assistir ela se casar com outra pessoa, né, e não podia impedir, porque ele era pai naquela encarnação, ele não podia ter relacionamento sexual com ela mais, e ela havia pedido à espiritualidade que o seu vínculo com ele, apesar de eles serem, assim, almas muito afins, mas ela nunca mais queria um vínculo de marido e mulher com ele. Então, eles encarnam como pai e filha, depois tiveram outras encarnações próximos como amigos. Teve uma época que ela foi protetora espiritual dele, porque ela já havia evoluído muito mais do que ele, porque ele não conseguiu se dobrar a certos comportamentos. E aquela mulher devassa que ele colocou no meio do casamento dele, sem necessidade, apesar da lei do Egito permitir que o homem tivesse duas, três mulheres ou quantas eles quisessem. Aquela esposa que atormentou o casamento dele, porque ela era a segunda esposa, mas ela queria ter privilégios de primeira esposa e pela lei não podia, e ele permitiu. Ela acaba vindo esposa dele lá no Egito Antigo. E a sua amada ex-mulher, apenas filha, e se desvincula dele, né? Ela não tinha mais karma, nenhuma energia de expiação, como nós chamamos aqui no Espiritismo, nesse sentido. Então, eu estou falando vários termos para quem tem um pouco mais de ligação com o Espiritismo, quem tem um pouco mais de ligação com o universalismo, para poder compreender um pouco. E esse espírito de sua filha, de sua amada filha, ela acaba evoluindo tanto, mas tanto, que hoje o autor, Roger Bottini Paranhos, não tem mais contato com ela encarnada. Ela já está num nível energético muito maior, porque ela foi plantando nela, eles começaram juntos, mas ele conta desde o primeiro livro, Atlântida no Reino da Luz, ele vai contando como ela avançou e como ele foi estagnando e tendo dificuldades de acompanhar. Então, isso também acontece nas nossas vidas. Nós, às vezes, temos contato com pessoas boas, com pessoas caridosas, que estão semeando a luz do amor, da caridade, que estão tendo paciência conosco, mas nem sempre nós conseguimos acompanhar esses espíritos de luz. E se a gente se atrasar muito nesse acompanhamento, nesse esforço, pode ser que nas próximas encarnações a gente não tenha mais contato com essas pessoas que nós consideramos tão queridas, tão maravilhosas no nosso meio social. Porque aquilo que elas estão escolhendo, a gente não está disposto a se sacrificar para escolher também. E isso acontece com muitas e muitas pessoas. Eu vou comentar só rapidinho
o nosso próximo livro que nós vamos vender no nosso site do projeto, que é o regenerai.com.br. Vou deixar depois aqui embaixo na live, mas aqui no canal do YouTube nós temos o site sendo impresso. E vocês vão conhecer o livro que nós estamos já no finalzinho, que será As Aventuras de Jonathan Ferber. É um romance de arte-terapia espiritual lindíssimo. Eu estou apaixonada pelo Jonathan Ferber. Ele é um jovenzinho, assim, muito animado. E ele vai falar de que ele teve contato com um espírito de imensa luz, que foi Tiago Menor, um dos apóstolos do Cristo, na época de Jesus. Mas ele não estava preparado. Ele é muito sincero, ele falou assim: pessoal, não estava preparado para entender o que era aquele Jesus e por que as pessoas estavam seguindo ele. Para mim, era mais um profeta, era mais uma pessoa que estava ali no meio da multidão, querendo se aparecer, querendo mostrar seus poderes divinos, e eu simplesmente não me liguei com isso. Só que Tiago Menor tinha sido um de seus melhores amigos de infância. E o Jonathan Ferber, ele vivia no Egito Antigo, quer dizer, no Egito Antigo não, desculpa, Roma Antiga, agora é outro livro, na Roma Antiga, e lá ele havia brincado muito com o Tiago Menor, e o Tiago Menor era sempre aquele amigo que não insultava ele, que não era agressivo, que tinha uma energia positiva, e ele acabou conquistando o coração do Jonathan Ferber por toda a eternidade. Ele sentia saudade desse amigo, dessa pessoa tão maravilhosa. Só que Tiago um dia chega para ele e fala: olha, eu estou indo seguir Jesus porque ele me chamou para ser um caçador, né? Um caçador não, um pescador de homens. Eu vou aprender a falar em público, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na hora o Jonathan Ferber, né? Naquele contexto da Roma antiga, ele olha para o Tiago e fala: sério, Tiago, que você vai atrás desse Jesus? Quem é esse cara? Quem é esse Jesus? E o Jonathan Ferber, como ele estava numa fase de conquista, de mocinhas bonitas lá na Roma, lá em Roma Antiga, né? Aquele império todo, e o seu pai também falando que ele tinha que ser servido, que ele tinha que ser um grande homem, muito preocupado com as coisas do mundo. Ele nem sequer vai atrás de Tiago e nem sequer procura saber quem foi Jesus. E hoje, escrevendo esse livro para nós, ele fala, né, a distância espiritual que ele se sente, né, uma distância muito grande de Tiago Menor, justamente porque Tiago, ele se tornou um grande mentor espiritual nas colônias espirituais. Ele viaja para várias colônias espirituais, ele fala várias línguas, ele anda com um tradutorzinho energético e ensina as pessoas como fazer um trabalho positivo. E hoje ele tem que ser ajudado por essa grande entidade que virou um grande apóstolo do Cristo. Então, pessoal, nós vamos sempre semear o que a gente quiser na nossa vida. Mas as consequências dessa semeadura positiva, né, desse carisma, desse amor, dessa família maravilhosa que a gente pode receber nas próximas encarnações, vai depender daquilo que nós estamos cultivando agora, em 2020. Então, na nossa próxima encarnação, em 2200, 2300, 2400, nós não vamos poder exigir algo do universo ou algo da nossa vida que não esteja vinculado às nossas escolhas de agora, do presente. Por isso que nós vemos tantas desigualdades sociais, por isso que nós vemos pessoas tão sofridas, porque em algum momento de suas vidas, essas pessoas simplesmente disseram assim: ah, não dá nada não, igual os jovens falam por aí, não dá nada não, eu vou roubar aqui, eu vou enganar ali, eu vou fazer corpo mole ali, e não vai ter consequência agora.
né? Nós vivemos numa cultura brasileira que ainda tem muito esse sentimento. O agora não dá nada, não. Só que nós vamos nos sentir injustiçados quando as consequências vierem no final dessa encarnação ou nas próximas encarnações. E nós não vamos entender. Ou vamos ter muita dificuldade para começar a entender. Bem, pessoal, já estamos aqui no meio da live. O nosso mentor Luiz Afonso, ele vai fazer uma finalização da nossa fala aqui, da minha fala com vocês, né, porque eu estou me sentindo tão conectada energeticamente aí com o pensamento de vocês que eu tô me sentindo parte já, né. E ele vai fazer apenas umas considerações finais, tá certo? Vou tirar os brincos, porque ele não gosta muito de ficar muito frufrute. Luiz Afonso, ele é um pouquinho firme nesse ponto. Ele fala assim, não, você pode se vestir como você quiser, mas quando você for dar passividade para mim, seja um pouquinho mais neutra, minha filha. Eu me sinto um pouco incomodado, né? Então vamos lá. Bom dia, queridos irmãos. Neste domingo, eu estou aqui para explicar a vocês a beleza e a gratidão que nós precisamos ter para compreender a lei de causa e efeito, ou de ação e reação do universo. Porque Deus só coloca regras porque Ele quer nos ver evoluir, crescer e se melhorar. Graças a essas regras, a esse sentimento de responsabilidade pelas nossas escolhas, que nós estamos agora comprometidos com o Evangelho do Cristo. Se não fosse a lei de causa e efeito, nós poderíamos estar muito perturbados e perdidos nas nossas vontades, nas nossas idiosincrasias humanas e no nosso desejo inconstante de querer isso, de querer aquilo, achando-nos no direito de fazer o que nós quisermos sem consequências. O que seria da vida humana sem a lei de causa e efeito para nos nortear, para guiar os passos da nossa moralidade? E só chegaremos a um patamar de espíritos puros, perfeitos e divinos por meio dessa lei. Porque esta lei nos garantirá a colheita positiva da nossa semeadura de agora. Deus ama a mim, ama vocês, ama os animais, ama as plantas, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento de cuidado. E por isso, esse regramento faz parte do nosso processo evolutivo. Esse regramento nos trará felicidade e plenitude nas próximas encarnações, com certeza. Então, queridos irmãos, não se desanimem em fazer o bem no meio dessa transição planetária, no meio dessas
turbulências energéticas, no meio de todo esse materialismo que estamos vivendo, junto com vocês, protegendo vocês. Estejam convictos de que neste dia vocês vão ter plena certeza de que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E se queremos colher bem-estar, queremos colher amor, queremos colher carisma, queremos colher amigos no mundo espiritual, quando estivermos todos reunidos, cantando, passeando, vivendo uma plenitude de paz, é porque nós semeamos a paz. Nós não semeamos a maledicência mais, não semeamos a discórdia, não semeamos a ira, trabalhamos todo o sentimento de inveja, trabalhamos todo o sentimento de avareza, valorizamos o bem, porque tudo aquilo que nós compramos, pagamos, valorizamos, nutrirá uma terra nova, seja no aspecto positivo ou no aspecto negativo, porque o mal também ele é nutrido, o mal também é trabalhado, a ignorância ela também tem a sua persistência, o seu esforço de ignorar aquilo que seria muito bom para você. É igual a educação financeira. Se você ignora os juros e as correções monetárias, eles não vão deixar de existir. Eles vão continuar atravessando a vida de vocês. Não é verdade? Hoje se vive num contexto de capitalismo em que esse esforço material, ele é necessário para a Terra agora, mas ele não será mais necessário daqui a alguns séculos. Uma grande recessão está para chegar. E quais serão os nossos valores? O que nós teremos semeado? O que nós aprendemos a fazer? O que nós sabemos servir? Eu sei servir alguém em alguma coisa? Eu sei fazer alguma coisa? Eu sei me sustentar de alguma forma? Então, são essas questões que precisam ser trabalhadas com sentimento de igualdade. Assim como na época que escrevemos o livro Planeta Yas, nós trouxemos as experiências de um outro orbe, que hoje é o mundo feliz, hoje colhe os benefícios universais da lei de causa e efeito. Os espíritos que antes foram submetidos, nas suas primeiras encarnações, a trabalhos forçados, a uma vida de ingratidão, de injustiça social, hoje são os espíritos que governam aquele orbe, que acompanham o processo evolutivo e não precisam encarnar mais. Porque estar numa condição física, quando não é por amor, é por necessidade. Não vou dizer merecimento, que é uma palavra muito forte, mas por necessidade de aprimoramento intelectual, moral, emocional e espiritual, precisaremos ainda encarnar mais algumas vezes até compreendermos essa lei de causa e efeito na sua profundidade. Em breve teremos o livro Planeta Yas 2, que falará das contribuições
de outros seres para o momento presente. O que a Terra recebeu de tecnologia, de inspirações matemáticas, de inspirações na área de física, na área da medicina, para que todo esse avanço chegasse agora, foi imenso. Porque o ser humano, vivente da Terra, originário da Terra, não teria condições de um salto tecnológico tão grande nos últimos 100 anos se não tivesse a beneficência da espiritualidade, que unida com a inteligência de outros povos, de outros orbes, não teríamos hoje o conforto dessa internet ou desses aparelhos eletrônicos que vocês estão assistindo nesse momento. Então, a vida, ela precisa da lei de causa e efeito para que a união entre as inteligências se aglomerem em conhecimentos, em atitudes positivas para o porvir. E na manhã de hoje, encerrando a nossa live, agradecemos ao Senhor dos Universos por este momento de reflexão, de educação do espírito que semeamos para todos aqueles que precisarem, hoje e no futuro, para que esses conhecimentos frutifiquem em um mundo melhor, pelo qual ainda iremos encarnar nos próximos séculos. Que assim seja. Bem, pessoal, vamos encerrar a nossa live de hoje. Quem quiser deixar aqui embaixo algum comentário sobre o Luiz Afonso, sobre o nosso trabalho do projeto, podem colocar os comentários aqui ou no chat ao vivo. E não se esqueçam de baixar as nossas músicas no Palco MP3, que esse ano, de 2020, nós estamos em destaque, mas ainda arrecadando recursos para o próximo álbum. Então, nosso atual álbum é o álbum Harmonia. Temos uma playlist aqui no YouTube maravilhosa para vocês assistirem todos os clipes que fizemos com muito amor e carinho para doar a vocês. E no Palco MP3 vocês podem baixar todas as nossas 34 músicas. Olha só que legal. Assim que acabar essa quarentena, nós estaremos fazendo apresentações nas casas espíritas, nas creches, nos asilos, onde o pessoal continuar nos chamando. Tem algumas pessoas dizendo assim que acabar, né, essa quarentena, nós vamos se apresentar, vocês vão entrar na nossa agenda. Então, neste momento, nós estamos aqui vendendo os livros Planeta Yas no nosso site, que baixou o preço, tá? Tá R$ 32,90 com frete incluso para qualquer lugar do Brasil. E aqui no DF, vocês podem apenas entrar em contato comigo no WhatsApp ou por e-mail. Nós estamos vendendo apenas por R$ 20, só para poder manter as nossas doações e fazer um fundo de reserva financeira para o próximo álbum, nosso álbum Natureza, que nós estamos aí vendo parcerias, mas não dá para trabalhar apenas com voluntários, porque essa área de música é uma área muito desvalorizada, e trabalhar com voluntários é um grande problema e dor de cabeça para nossa coordenação do projeto.
e todos os colaboradores pediram que, se for para fazer alguma coisa mal feita, é melhor a gente não fazer esse ano, nem o ano que vem, e sim guardando um dinheirinho para fazer um álbum tão lindo, ou até mais maravilhoso, do que o Harmonia, que foi um álbum de instrumentos clássicos, e nós desejamos repetir a dose, mas somente quando nós tivermos condições de tempo e recursos para fazer um trabalho bem maravilhoso, tá certo? A espiritualidade e Deus não merecem mais ou menos, eles querem o melhor, e a gente merece também dar o nosso melhor, não é verdade? É assim que funciona a lei de causa e efeito. A Silvia está perguntando como adquirir o livro. Você pode adquirir o nosso livro no site, eu vou escrever aqui para você, que é o Regenerai. Vendendo os livrinhos, você pode pagar no boleto, no cartão de crédito, no cartão de débito. Nós botamos opção também de parcelamento e enviaremos para vocês. O Murilo também está agradecendo a nossa live de hoje. Obrigada, Murilo. O José Luiz Miranda, que é um dos nossos colaboradores, muito obrigada por estar assistindo aqui, José Luiz. E no início do mês que vem nós teremos outra live ao vivo com o Luiz Afonso, porque ele gosta de fazer passividade e de aparecer. A Laura já não gosta muito. O Shelton já prefere reger os álbuns, as músicas e ir conversando com vocês. Então, nesse momento, nós estamos aqui encerrando nossa apresentação com muita gratidão, paz e luz, e que o nosso trabalho seja cada vez mais iluminados por vocês, nossos leitores, nossos fãs, e dá uma passeadinha aqui no nosso canal e se inscreve. E compartilha também, vai que o pessoal gosta. Tchauzinho, gente, até mais.